Bom, aqui com vocês, então, a Laura Cardoso. Acho que dispensa, né? Comentários. A gente trouxe a Laura, porque como o Ivan estava falando para ela agora, a Laura espelha, é um exemplo, é uma imagem que a SP tem, né? Do que é a carreira e do que é o ofício do teatro, do ator, ou do diretor, do iluminador, do sonoplasta, que é o ofício da gente, né? Desse trabalho, teatro. Né? E a Laura, ninguém melhor do que espelhar isso. É uma imagem que a gente tem que levar. É uma pessoa de teatro, do ofício. Né? Então, eu não quero ficar falando muito. Sejam bem-vindos, veteranos. Tá. Sejam bem-vindos, veteranos e novos aprendizes. Eu acho que hoje aqui vocês terão uma aula, né, do que é este ofício. Tá? Então, sejam bem-vindos. Obrigada. O Hugo vai estar aqui com ela para fazer, né, as provocações. No último minuto me deixaram a oportunidade e o prazer de te receber aqui. Enfim, a gente queria pedir para você falar um pouquinho sobre esse nosso ofício de ator, e óbvio que temos todos os cursos presentes e estão sendo recepcionados, acho que de uma maneira única e exemplar por essa grande atriz. Então, que você fale um pouquinho sobre o que é essa vida dedicada ao teatro. Falar sobre o ofício de atriz não é fácil. Tem que haver amor, dedicação, trabalho, imaginação, estudo. O que eu acho mais importante é você amar e respeitar a sua profissão. Quem vê televisão, principalmente assim o povo, né, que vê televisão, acha que é uma coisa fácil, que tudo é bonito, que todo ator tem um sofá branco, uma baita de uma piscina. Não é. Já conversei com atores que estão iniciando na Globo, né? E eles quase que pagam para trabalhar. Mas isso é porque amam a profissão, querem fazer uma carreira. Mas é assim, a gente tem que pensar bem se quer realmente ser um ator, ser uma atriz. Eu, por exemplo, dedico a minha vida a essa profissão desde quando eu tinha 16 anos, faz tempo. Faz muito tempo. Eu tenho 70 anos de carreira. Eu nunca fiz outra coisa na vida, porque eu acredito na minha profissão. Eu acredito que é uma bênção de Deus você ter essa chama dentro de você de querer representar. Representar, você representa 1000 vidas. Isso é que é bonito, que é bom. Eu, por exemplo, já fiz 4, eu sempre tenho a fazer e a aprender. Mas eu já fiz muita. Eu fiz a menininha, eu fiz a mocinha, eu fiz a mais velha, eu fiz a dama central, eu fiz a bem velha, a menos velha. Isso é muito bom. É porque a gente não pode ir com quem é ator de verdade, não vai com, bom, eu vou fazer o galã ou a mocinha e tudo bem. Não, isso é bom. Não, você tem que aceitar todos os personagens que te dão, seja ele pequeno ou grande.
papel. Quem faz o papel, quem faz é o ator. Pode ter, eis aqui o café, e fazer um baita do monólogo. Então, quem faz é o ator. Eu sempre digo, não é fácil, é uma carreira, um caminho difícil, você levanta, cai, aprende, desaprende, mas não pode perder o ânimo e não ter a ilusão de que você vai ficar milionário, porque não. Eu, por exemplo, me acho uma operária do meu ofício. Essa que é a verdade. Eu nunca tive essa coisa, porque eu vou estrelar, porque não vou. Não. Eu quero representar. Acho que eu sou um pouco maníaca por representar. Eu amo representar. Tive a sorte também de ter sempre grandes diretores. Eu fiz rádio. Eu fiz um pouco de circo, eu cantei, dancei, tudo. Então, é importante isso. Eu estava dizendo, eu tive e ainda tenho, graças a Deus, sorte com os diretores, com os elencos, com os personagens. Isso acho que é uma bênção dos deuses do teatro, porque eles existem. Sempre quando eu vou entrar no palco, eu fico, dá licença, posso entrar? Dá. Então, o que eu quero dizer é que é uma profissão séria, tem que ser levada a sério, tem que se amar, tem que você se sacrifica em muitas coisas para seguir essa carreira, porque ela te cobra, e cobra muito. Ela não é moleza. Mas se você amar, se você realmente quiser, se você não quiser ser só uma estrelinha ou um galãzinho, ela vale a pena. Porque você vive 1000 personagens, você vive 1000 vidas, você tem tudo na sua frente, com vários personagens, você pode criar, você pode formar um personagem, você pode derrubar o personagem, tornar, construir. Eu tenho a impressão que o ator é mais ou menos um escultor. Ele esculpe o que ele quer. É assim. Quando eu recebo um papel, até hoje, eu fico muito apavorada, porque eu tenho muito medo de não saber, de errar, de não entender. Então eu sempre começo muito no escuro, eu não vejo nada. Eu leio. Não vejo nada. Aos poucos, estudando, lendo, pesquisando, olhando, vendo. Eu tive um dos primeiros conselhos da minha vida foi do Antunes Filho, né? Que é um dos maiores diretores do mundo, que ele disse, veja tudo, veja circo, cinema, teatro, veja tudo o que é arte, o que é espetáculo. E aí você vai formando a sua bagagem, vai tirando o que você não quer, vai deixando o que você quer, vai aprendendo. Então, o importante é isso. O principal é você gostar de verdade, sem pensar, eu acho que sem pensar em dinheiro, em fama. Isso tudo vem, a gente quer dinheiro, quer fama, quer tudo. Mas ele não pode ser o principal objetivo. Não, o principal objetivo para mim, uma opção de gente que eu conheço, é ficar no trabalho. Pensar que pode conseguir a perfeição no trabalho. É difícil, muito difícil, acho que a gente não consegue.
mas a gente chega perto. Então é isso. Laura, eu acho que você abordou uma questão importante. Você falou dos diretores e você, na sua trajetória, passou por muita diferença do jeito de fazer o teatro. Quer dizer, historicamente foi se transformando, independente da idade, você sempre teve junto com pessoas que transformaram a cara do teatro, ou pelo menos em termos de linguagem, diretores, como é o caso do Nunes, o próprio Gabriel Vilela, que você trabalhou, que vão trabalhando aspectos, que vão propondo. Como é que é essa questão da novidade para você, quando ela se apresenta para você estar em cena? Como é que ela chega para você, especialmente as questões de linguagem? Para mim é difícil. Às vezes eu penso, sou burro, gente, eu não entendo alguma coisa. Professor, explico, diretor, e eu entendo brincadeira. Mas, como estudo, é muito importante você estudar o que te dão, você pesquisar, que eu já falei. Me chega sempre muito, muito difícil, muito. Eu chego lá, eu vou. Mas é difícil. Por exemplo, Gabriel tem uma linguagem, Antunes tem outra, Abujanra tem outra, vários. Não sei se eu estou esquecendo algum, estou trabalhando com vários. Mas tá, é sempre difícil. Por exemplo, quando eu trabalhei com o Gabriel, que fez um espetáculo lindo, que foi Vem Buscar, que ainda solteira, meu Deus, eu briguei. Sabe, eu discuti, eu briguei, ele quis botar um negócio em cima, um elemento, e eu entendia. Eu dizia, por quê? Eram 4 ou 5 grandes caixotes, não era isso? Era uma cenografia. De quem era a cenografia? Era do próprio Gabriel? Era do Gabriel, né? É. E botou um personagem, eu achei que ele inventou, que ele estava... Não, ele tinha razão, era necessário o personagem, a cena que ela fazia, inclusive do meu personagem. Mas eu já achava que estava me botando para trás. Essa é uma razão para o ator achar que ele tem que ser resistente, achar que está sendo botado para trás? É uma razão para o ator ser resistente, achar que está sendo botado para trás? Não, isso é bobagem. Não, o ator nunca é botado para trás, se ele tem valor, se ele sabe o que quer. Eu acho importante a discussão, você querer saber o porquê das coisas. Isso é importante, eu acho que para tudo. Mas não. Isso é bobagem. Bom diretor, inteligente, ele nunca faz isso com uma só bobo. Sou diretor bobo. Não precisa dizer nomes agora. Que fica encantado com a menininha bonita. Esse é bom. E como é que é a relação com o elenco? Você, ao passar dos anos, vai encontrando sempre novas gerações de atores. Como é que é a sua relação com esse ator mais novo, incipiente, que está chegando? Como é que isso se estabelece para você? É boa. A relação é sempre boa. Eu amo a juventude. Eu amo os novos, os que estão começando, os que vêm com ideias novas, com propostas novas. Outra vez eu digo, eu tenho sorte. Eu sou uma pessoa que tem uma relação muito boa com os elencos, com as pessoas que vêm fazer, tanto no teatro, como na televisão, como no cinema. Não, a minha proposta, a minha vontade, o meu primeiro braço aberto, é bom. Eu só depois não quero me decepcionar, achar que a pessoa vem ali para passando.
de passagem, né? Vem para fazer uma vitrine. Isso eu não gosto. Mas é boa, minha relação com as pessoas novas, com a juventude, o que quer saber, o que quer estudar, o que quer desvendar, o que quer inventar. Inventar é muito bom. Muitas vezes a ideia de vitrine, ela sugere que, por exemplo, a própria televisão, que alguns atores se utilizem do teatro para estar no ar como vitrine, ou a própria televisão como vitrine de alguma coisa que não é a atuação, né? Então, a maioria das pessoas aqui pode conhecer da televisão e também do teatro. Você falou da sua origem, quer dizer, por tudo que você passou, dança, pelo circo, pelo palco, né? De que maneira você diferencia essas possibilidades de expressão e como elas retornaram na sua vida? Quer dizer, como é que a televisão retornou na sua vida? Como é que o teatro retornou na sua vida? Toda essa vivência. Para mim, não houve dificuldade, por exemplo, de me adaptar à televisão. No começo, para mim, era um teatro que tinha umas câmeras, uma luzinha vermelha. Para mim, eu nunca soube, olha que eu trabalho em televisão desde que era vehicular, eu nunca soube até hoje. Ô Laura, olha para a câmera 2. Eu não sei. A minha coisa é representar. Não sei se é a câmera 2, se é a 1, se é a 10. Não sei. Quero representar. Eles que liguem lá a câmera. É verdade. Eu nunca estive preocupada em fazer cara para a câmera, porque eu não sei qual é. Nunca aprendi, e agora é que eu não vou aprender. Muitas vezes, algumas gerações mais recentes, especialmente dos que lidam com audiovisual, tem uma tendência a pedir para o ator fazer menos. Eles dizem que mais é menos. Eu queria saber a sua opinião sobre essa expressão. Não sei, talvez. É aquele negócio do teatro, você faz o gesto do lado. Na televisão, por exemplo, a voz, né? Não precisa chegar lá embaixo, o microfone está aqui, tá? As diferenças são essas. Talvez o gesto, mas eu acho a voz. Porque o gesto você faz também, porque a câmera não pega. Eu não sei qual é essa coisa de dizer, na televisão tem que ser menos. Não sei o que é. Eu também não, obrigado. Mais menos. Não. Eu falei. Diminui aí o som, afasta a câmera para trás. Eu vou. Obrigado, você me deu um presente. Queria saber também para você, como é que é, você falou de pegar o texto e estudar, como é que é a sua relação com um texto consagrado ou com um autor jovem, primeira montagem do texto, um autor que nunca foi montado. Você já passou pelas duas experiências, eu queria saber como é que você enxerga o texto, se tem diferença. O texto novo, do autor novo, primeiro, eu sempre vou com cuidado, eu quero ver, eu quero estudar, eu sou meio elitista no sentido de escolher texto, de escolher diretor, de escolher, se não me agrada, pode me oferecer o que quiser, que eu não vou, porque eu tenho medo. Essa é a verdade. Então, reação de quem já do Shakespeare, eu estou sossegada, né? Eu vou fazer. Ele é maravilhoso. Há 1000 anos que ele é maravilhoso. Então, agora, os novos, que tem muita gente boa e tem muita gente ruim, que pensa
que vai enganar. Não, eu acho que o público sabe exatamente o que você está dizendo, o que você está mandando para eles. E tem gente que pensa que vai enganar o público. Eu estive em Portugal, eu amo Portugal. Eu estive em Portugal e o pessoal de teatro lá se queixou de gente nossa, eu não vou mencionar, de gente nossa que vai para lá com texto horrível e pensa que está agradando, pensa que está enganando, só que eles nunca mais voltam a ser convidados, porque o público sabe que está sendo enganado ou que está sendo respeitado. Essa é uma verdade. Eu passei por isso em Portugal, deles se queixarem. Eu fui com a cerimônia do adeus, que é uma maravilhosa, Cleide Arques, Fernando Peixoto, Fernando, Marcos Frota, uma turma de gente muito boa, séria, que sabia, que queria fazer um bom teatro. Então no começo a gente foi mal recebida por causa dessa gente que foi com coisas ruins para lá. E nós levamos uma peça ótima, uma encenação ótima. Depois de um tempo é que o público veio e nos reconheceu e nos recebeu. Mesmo estando Cleide, Fernando, eles acharam que iam novamente ser enganados. Então, a reação do ator quando pega o texto, o ator que é ator mesmo, ele sabe quando é bom e quando não é bom. Uma coisa que você falou de escolha, que eu acho que é importante, a gente fala muito aqui de um projeto artístico, quer dizer, o ator, ele não está somente a serviço dele, ele também tem na cabeça dele um projeto, coisas que ele almeja, desejos que ele tem de encenação. Como é que se deram as suas escolhas? Você muitas vezes foi escolhida pelo diretor ou você escolheu o seu projeto? Como é que é isso do ator que empreende para poder realizar ou daquele que fica à espera de ser chamado para algum trabalho? Essa de ficar esperando por um trabalho, eu não acho bom. Eu acho que você deve lutar para trabalhar, para receber, para ser escalado, para ser reconhecido por um diretor, ser convidado por um diretor. O meu projeto de atriz foi sempre ser a melhor. Eu sempre falo assim, eu não quero, como é que é quando a gente vai para um esporte, eu não quero fazer parte, eu quero ganhar a competição. Quer estar competindo e estar na frente. Eu quero ir para a arena, não para ficar em segundo, só para competir, eu quero ganhar. Às vezes eu não ganho. É bom que se fala. Mas a ideia, o intuito é eu quero ganhar. Não sei se é bom ou se é ruim. Eu não quero competir. Eu quero competir, mas eu quero ganhar. Eu acho que um aspecto importante também é a sua relação com o público. Como é que ela vai se construindo no teatro, de maneira que o público vá te identificando como uma atriz do palco? Como é que foi isso ao longo da sua trajetória? Eu acho que é sempre bom, é o que o ator quer, ser reconhecido pelo público. Eu acho que é muito bom você ser reconhecido. Para mim, é sempre muito bom. Eu não tenho essa de dizer, não quero saber, não quero tirar foto, não quero conversar. Né? Tem atores que não querem. A minha relação com o público sempre foi muito boa. Sempre foram generosos comigo. E agora vamos às curiosidades. Como é que você se prepara para entrar em cena? É íntimo demais? Não, é ruim, sabe por quê?
não sei nada. Por mais que fala, eu passo, isso é verdade. Eu passo horas e horas estudando. Eu durmo com o texto do meu lado, porque eu acordo de noite, eu sou uma pessoa que não dorme muito, não dorme. Aí eu pego e fico lendo. A minha relação não é fácil, não é difícil, é dolorosa, eu sempre sofro quando pego o texto, quando vou ler, quando vou querer entender, fico dias e dias, mesmo na televisão, que é uma coisa mais rápida, né? Eu fico com o capítulo, leio 500 vezes, aí eu pego, ainda não sei nada. Para mim não é fácil, porque, como eu já disse, eu levo muito a sério, então eu quero sempre fazer o melhor. Isso é uma vaidade minha. Às vezes eu acerto, às vezes não, mas é uma coisa minha, eu sempre quero fazer o melhor. E minutos antes de entrar em cena na estreia, vai estrear, como é que... Eu acho que eu vou errar, que eu vou esquecer, que não vai ser nada do que o diretor falou. Eu quero morrer. Aconteça alguma coisa. Deus queira que caia uma coisa. Deus. Mas é verdade. É muito ruim. É muito ruim. Mas vai ficando bom assim, a temporada como é que vai ser? Se você consegue fazer a estreia e ter uma reação boa do público, é bom. Aí no dia seguinte você entra mais. Na realidade, nunca se entra completamente seguro no palco. Não, você fez 20 vezes, 50 vezes, não. Você sempre entra, né? Meu Deus, será que ali eu vou fazer? Será que vai errar? Será? É uma desgraça. Nessa insegurança que a gente tem, que se projeta no palco, e como é que foi ao longo da sua trajetória a sua visão sobre a crítica e a visão da crítica sobre você? Como é que ela se dá? Porque a crítica mudou muito na história recente do teatro, de papel, inclusive, né? De uma crítica lá atrás, que poderia fazer uma análise e contextualizar a obra, para coisas mais curtas, como uma resenha que só aconselha ou dá estrelinha ou dá prêmiozinho para a peça. A crítica, né? A crítica é muito importante, eu acho. Eu sempre tive muito respeito pela crítica. O primeiro crítico da minha vida foi Décio de Almeida Prado, que era do Estadão, e era um homem culto, ilustrado, inteligente, que não falava bobagem. Que eu me lembre, eu sempre tive críticas boas, generosas. Eu tive uma pessoa da Veja, nem sei direito o nome dele. Eu acho até que a Veja devia me pedir desculpas pelo que o cronista falou. Ele só falou besteira. Ele não conhecia a minha carreira, ele não conhecia o que eu tinha feito já no teatro, no cinema, no rádio, está na Veja, eu acho que foi, não sei se foi em 2013. Quando eu li, eu falei, meu Deus, esse homem não pode ser crítico de teatro. Ele fez uma crítica de televisão, mas ele só disse besteira. Foi uma das críticas que eu realmente me magoou, porque ele tem o direito de gostar ou não do que eu faço. Não tem o direito de escrever sobre o que ele não sabe, não tem conhecimento. Ele não tinha o mínimo de conhecimento da minha carreira.
E ele escreveu o quê? Em 12? Eu tinha o quê? 68 anos de carreira, 67. Então, alguma coisa ele devia saber. Não, ele não se preocupou em ir para os jornais, então conversar com gente que, você sabe, desse ator, dessa atriz, alguma coisa, da carreira, o cara dele, cara. Não, ele escreveu de bobo, aleatoriamente. Nem sei o nome dele direito, mas se eu puder falar dele, eu quero que ele não faça isso com outro ator, porque ele fez isso comigo e fez com a Cléo Pires, que é uma moça que não tem 500 anos, mas é uma atriz séria, que se preocupa em fazer um bom trabalho. Eu acho que é um pouco de imprensa marrom, é para detonar, assim. Eu não entendi nada, mas... É porque acho que tem uma dificuldade muito grande em contextualizar e conhecer determinadas trajetórias. Você não pode falar sem ter conhecimento. Se você fala, como é que eu posso falar desta escola, né? Que escola é um local sagrado, mas posso falar das pessoas. Se eu não conheço, se eu não sei o que a escola faz, o que a escola promove, quem trabalha, não posso. Então, o crítico, eu sempre tive uma relação boa com os críticos, mas acho que é uma profissão que precisa de muito cuidado e de realmente procurar saber como é que pode falar mal dos anões. Não pode. Não pode. Tem que saber o que ele fez, o que ele não fez, para onde ele viajou, o que ele ganhou de prêmio. Acho que o crítico tem que ser cuidadoso, habilidoso e saber realmente das coisas. Pausa para reflexão. Porque é sempre delicado, nós artistas estamos falando da relação com a crítica. E como você vê a situação atual do país? Quer dizer, para o teatro que você faz ou para o que você está fazendo, o que você entende da realidade atual que você leva para o palco? Eu acho que nosso país nunca deu grande importância à arte de representar. Nunca houve um apoio grande em todos os sentidos. Há uns anos para cá é que tem um pouco mais de apoio, mas não. O teatro é uma coisa difícil, uma coisa cara, uma coisa custosa de se fazer. E eu acho que o Brasil, as pessoas que regem, não tem muita atenção com a arte de representar. Um pouco assim vai da valsa. Você diz isso mais no teatro propriamente dito. Por exemplo, a televisão, a Globo, é uma força enorme, né? A televisão sempre foi, acho que sempre será. O teatro não. O teatro batalha, sempre batalhou. O cinema batalha, sempre batalha. O circo não é arte de representar. O circo nunca teve apoio de ninguém, de nada, muito menos do governo. Eu vejo assim, eu vejo que havia necessidade de mais apoio, de mais recursos. Eu estou achando, Laura, que você é Papai Noel, você está me dando um monte de presente hoje. Porque falar do circo não ser reconhecido, para mim, especialmente, é muito importante, porque é a minha origem. Nunca foi, o circo é uma escola, gente. Não, sempre foi, né? Sempre é o que fica lá atrás. O circo é o pobre, bem pobre, miserável. Cadê? Tem atualmente? Tem apoio? Não, tá. Menos que o teatro, que já tem pouco. É a metade de 0 a 0.
tenho acho que em outros países, por exemplo, Portugal que eu conheço mais, Espanha, levam mais a sério o teatro, o cinema. O cinema tem lá Manuel de Oliveira, grande diretor de cinema, que tem mais de 100 anos. Eu tenho a impressão que no Brasil ele viraria gozação. Não, ele é respeitadíssimo, porque é um baita de um diretor de cinema. Quem me dera trabalhar com ele. Entende? Então, acho que em outros países, o teatro, a arte de representar é mais séria, é levado mais a sério. Entendo. Você acha que nessa questão da idade também há no brasileiro uma relação muito só com o que é novidade? Tem essa bobagem. Tem essa bobagem, tem. Por exemplo, na televisão, o importante é você ser, eu estou mal, porque precisa ser loirinho, sorriso, olho azul, que é horrível, né? Porque você tem que. É genética isso, né? Só se você botar a coisa, vai chamar lente. Mas então, a televisão tem isso, ela dá muito valor a quem é bonitinho. Eu nunca fui. É isso, a televisão. E o teatro não. O teatro que recebe, seja preto, branco, amarelo, baixo, alto, curvo. O teatro te recebe de braços abertos. O cinema também, o circo também. A televisão é que tem mais isso, por causa da imagem, né? Tem que ser bonitinho à força. Eu trabalho em televisão há 50 anos ou mais, sei lá, desde que ela veio, eu estou ruim, né? Eu sou muito branca. Não sou muito branca, não sou toda bonitinha. Tem que valer o trabalho, o talento, o esforço e a vontade de fazer. Isso é que é importante. Aí eles reconhecem, quando você mostra de verdade, um monte de gente aí que faz isso, que fez, que foi reconhecido, não porque é bonitinho, por causa do olho. A televisão é que peca nisso, nessa coisa da imagem. Aí você vê coisas ruins, interpretações ruins, coisas ruins, mas que passa, né? Porque é bonitinho. E hoje, quando te apresentam um trabalho, o que é o seu ponto de partida? O que mais te estimula a começar um novo trabalho hoje? Acho que é o texto. O texto tem que ser bom. O diretor e o elenco. É muito importante. Você não entra em roubada, tem que ter tudo bom. O texto, o elenco e o diretor. O texto, o diretor, o elenco, os maquinistas, tem que ser tudo gente boa. Tem que haver uma energia, sabe, um consenso de mesma vontade, mesmo desejo. Tudo. Aconteceu com essa última peça do Odilon Wagner, que é A última sessão. É a última sessão? Que tem a Eti Fraser, a Última Nívia sessão. Meller, a Miriam, a Nívia Maria, a Sônia, tudo gente de teatro de muito tempo. Então houve uma união de força, de vontade. Então corre dentro, parece um mar de rosas, tanto no palco como atrás, como nos bastidores, sabe? Então é importante, o texto é muito, o diretor é importantíssimo, e o elenco. Tem que haver gente que
se entende, sabe? Que vai se conhecer, que vai se dar, que não vai querer aparecer sozinho, porque perto é uma coisa assim, que nem coisa de futebol aí, quando é jogo de futebol. Quer ver o leão, senão não sai o jogo, né? Eu não posso jogar sozinha, eu tenho que ter gente para jogar. Mais ou menos É isso. Laura, eu acho que a gente está chegando ao final da nossa conversa. Gente, eu estava esperando isso, era meu sonho. E para encerrar essa conversa, eu sei que conselhos, evidentemente, meu pai sempre me disse que conselho não se dá, né? Senão a gente vendia, né? Mas que eu queria que você falasse um pouquinho para essa turma toda que está começando hoje, primeiro dia de aula, o que você diria para eles que estão iniciando nesse ofício teatral? Primeiro eu queria agradecer a presença do meu colega. Do Serrone. Já Serrone, fazendo Serrone, que é assim, um número 1 do cenógrafo. Só uma questão, você estava falando da relação com os diretores, né? Eu fiz, acho que um dos grandes espetáculos que você fez foi Beleza da Salvação, como Cruz. E aí tinha uma cena, quando eu disse falava para a Laura, que ela tinha que ficar virada para a parede, de costas para o público, falando baixinho, com uma vozinha fininha e tal. A Laura ficou louca. Mas fez, acho que uma das cenas mais bonitas que eu vi. E que depois você falou para o Luiz, tinha razão. O cenário era beijo. Obrigado. Era beijo. É que tinha a Laura Cardoso e o Luiz Melo, então não precisava mais nada. Enfim, querida, para encerrar, o que você deixa de recado para essa turma toda? Pois é difícil dizer. Vai de cada um de nós. Trabalho, perseverança, querer realmente ser um ator, que não é fácil, enfim, amar o seu trabalho, não ser um estrela, ser um operário do seu ofício, isso é muito importante. Eu queria desejar assim, a todos que têm realmente vontade de ser ator, merde, como se diz no teatro babasólico, né? E como diz o Luiz Borges, a vida, da qual o teatro faz parte, não é ensaio, já é o espetáculo. Então, aproveitem, estudem e